Ora bem, nós em Portugal falamos também muito em reabilitação. E falamos em reabilitação porquê? Aliás, tive o prazer de orientar uma tese de doutoramento na Holanda, na Universidade Técnica de Eindhoven, e ainda por cima uma tese que foi considerada uma das 3 melhores teses de doutoramento da Holanda, que ganhou um prémio científico, da arquiteta Anna Roders, e que fez uma tese comigo que se chamava Re-Arquitetos, que eu acho que é um bom título, Re-Arquitetar. E porquê é que veio este nome à sua tese? Porque a tese da Ana era o seguinte: na Europa, nos próximos décadas, provavelmente a maior parte dos arquitetos já não vão arquitetar. A maior parte dos arquitetos vão re-arquitetar. Ou seja, vão construir no construído. Vão construir com o construído. E, portanto, quando nós fazemos projeto com o que já existe, então nós entramos numa espécie de nova lógica da arquitetura, a que ela chamou re-arquitetar. O que me parece uma belíssima definição. E o que é que ela fez? Fez, no fundo, um programa de apoio usando a inteligência artificial, em que guia um projetista nas decisões que vai tomando e dando-lhe informação que lhe permite orientar o seu processo de projeto. Tudo isto pode ser feito online, está disponível na net, permite fazer, por exemplo, apoiar a produção de documentos, permite consultar, por exemplo, materiais ecologicamente desejáveis, etc., para tentar ajudar um dos problemas que nós temos, vocês também têm, que é, nós arquitetos queremos cada vez mais tempo e o cliente querer ter cada vez menos tempo e, portanto, tentarmos usar estas novas ferramentas que nós temos disponível, estamos sempre a fugir delas, como o diabo da cruz, mas que devemos incorporar nos nossos processos. Enfim. Portanto, reabilitar é algo que nós temos que fazer quando recuperamos o que existe e que tem valor, mas depois temos de dar condições para que haja um uso atualizado. E esse é o problema que temos, por exemplo, nas cidades antigas. Nós não podemos morar na cidade histórica como morámos na Idade Média. E na Idade Média morava-se melhor do que moramos hoje, diga-se de passagem. Por exemplo, a pequenez das casas antigas, também tem aqui no centro histórico, tinha uma explicação. O Igor dizia, estava sempre a falar na casa mínima, na habitação mínima. Mas, na verdade, as casas da Idade Média eram casas mínimas. Porquê? Porque vocês tomavam banho aonde? Não tomavam dentro de casa, tomavam nos banhos públicos. Onde é que lavavam a roupa? Nos lavadores públicos. Onde é que coziam o cabrito? No forno público. Todos os quarteirões de Lisboa tinham um forno. Portanto, não passava pela cabeça de ninguém produzir dentro de casa a água que nós produzimos quando tomamos um duche, por exemplo. Isto explica muita coisa. Mas agora, todos nós queremos usar as casas, eu gosto de tomar duche em minha casa, vocês também, como é óbvio. Portanto, exigimos a estas construções um desempenho que não é o desempenho da Idade Média. Portanto, não se trata aqui de restaurar, trata-se aqui de algo um pouco diferente. Trata-se de restaurar, conservar e manter o teu valor, mas depois beneficiar com o uso, que eu não diria totalmente contemporâneo, mas aproximando das exigências contemporâneas. Portanto, a palavra reabilitação tornou-se a palavra-chave para explicar esta reutilização da arquitetura. Evidentemente, sob o ponto de vista urbano, nós usamos muito o termo reabilitação urbana integrada. Porquê? Porque durante muitas décadas na Europa nós atuamos sobretudo no físico, mas percebemos rapidamente que o físico tinha tanto peso como o social. Aliás, o Pelourinho está aí, todos nós na Europa também estudamos o Pelourinho, sabemos o que é que aconteceu, e o que aconteceu no Pelourinho foi o que aconteceu também por toda a Europa. Foram processos eminentemente físicos que depois não foram acompanhados por outros processos de economia social, etc, etc. Hoje, na Europa, o que se gasta em físico, gasta-se 3 ou 4 vezes em economia social. No apoio de empresas, por exemplo, de melhorem as condições económicas das pessoas. Eu posso contar umas piadas picantes, ou tem que ser assim uma coisa muito... umas piadas picantes. Uma vez, só para perceber o que eu quero dizer, às vezes há certas piadas que explicam melhor. Uma vez na França eu fui à Amiens, onde se desenvolvem estas políticas de habitação urbana integrada, e fui levado a um restaurante muito interessante. Tinha umas senhoras de 40 anos, 45 anos, algumas delas muito bonitas, e que ainda por cima eram um pouco atrevidas, piscavam o olho. E eu achava aquilo muito interessante. Então disseram-me, era um restaurante excelente, muito bem,
não era muito barato, mas era mais barato que em Salvador. Os restaurantes estão caros no Brasil. Enfim. E quando acabei o almoço, disseram: você acabou de almoçar na casa das meninas aqui da terra. Um prostíbulo, uma casa de prostitutas, que deixou de ser prostitutas e passou a ser o quê? Um dos restaurantes mais famosos da terra. Como? Com apoio social do Estado francês, que ajudou as senhoras a converter essa casa de determinado tipo de apetites noutros apetites mais universais. E, portanto, as senhoras continuavam a ser brejeiras, pescavam o olho, mas devo dizer que é absolutamente excepcional o serviço, a simpatia que temos lá. Na mesma cidade, por exemplo, foi criada uma empresa para ajudar as mulheres árabes. Os árabes habitavam certas zonas do centro histórico e os maridos das senhoras árabes não gostam que elas falem com homens. É uma coisa, aliás, elas têm que se tapar e tudo com o homem. E então, isso é um problema porque só o homem trabalha, tem filhos e tem pouco dinheiro. Então, o que é que se fez? Por exemplo, usou-se parte do dinheiro social para criar empresas em que são senhoras francesas que recebem, por exemplo, trabalhos de costura e depois vão com uma carrinha entregar a famílias destas. Portanto, aí o homem já deixa, fala-se com a senhora e, de repente, o rendimento desta família subiu aos 30%, 40%, 50%, que as senhoras agora já trabalham, e, de repente, melhoramos imensamente as condições sociais das pessoas. Portanto, eu penso que estas duas imagens que eu vos dei mostram um pouco o que é que isto significa. Significa também atuar urbanisticamente. Nós não podemos dizer que o centro é uma coisa especial e depois termos a periferia, ter os bairros suburbanos todos esquecidos. Portanto, uma coisa e outra. O Nuno Portas, meu amigo, o urbanista, diz que os centros históricos salvam-se a partir do que a gente faz na periferia. É o que nós fazemos na periferia que vai determinar o que vai acontecer ao centro. Enfim. Portanto, reabilitar na perspectiva urbana, podemos teorizar durante horas, mas há uma definição da Maria da Luz Valente Pereira, minha colega de um leque que eu gosto muito. Diz ela: reabilitar é restituir a cidade à estima pública. Eu diria que é o nosso grande objetivo. Ora bem, esta pequena introdução sobre os desafios que temos, e também gostava de vos dizer o seguinte. Em Portugal, neste momento, a demografia é extremamente preocupante. Eu acho que os portugueses deviam ser inscritos na lista dos animais em perigo. E porquê? Porque, em média, neste momento, em Portugal, um casal tem 1,34 filhos. Portanto, a minha avó teve 10 filhos, a minha mãe teve 3 filhos, eu tive 1. Pelo menos, não sei onde é que está o 0,36, mas... Ou seja, o que é que isto significa? E somos arquitetos, portanto, sabemos o que é que isso significa. Significa que em Portugal nós estamos a fechar as escolas primárias. Já começamos a fechar, neste momento, liceus. Vamos fechar universidades. Porquê? Porque as casas que temos já são 1/3 a mais do que precisamos. 1/3. Nós temos o maior número de dupla habitação da Europa, per capita. E ainda por cima são casas novas. Porque nós, com a história da comunidade europeia, usamos todo o dinheiro que ganhamos em casas novas que não precisávamos. Então temos uma situação muito complicada para os arquitetos, que é esta. Não há necessidade objetiva de construir novo. A grande necessidade que nós temos neste momento é reciclar, é reutilizar. Este não é um problema brasileiro, mas poderá ser um problema brasileiro, por exemplo, se essa energia mágica que nos prometem há anos não aparecer. Ou seja, com estas histórias do fim dos combustíveis fósseis, etc., apesar de vocês terem imensa cana, a situação europeia não é assim e, portanto, não há muita previsão que possamos continuar este desenvolvimento logarítmico sem pagar as consequências. Nós já estamos a pagar.